Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, está começando aqui no canal. E hoje o tema do vídeo ele é um pouco forte, principalmente para essa época que nós estamos passando, principalmente para esse momento de vida que nós estamos enfrentando, certo? Basicamente o título é Cristãos, crentes, fracos e fé no mal. Como assim, Gabriel? O que você quer dizer com cristãos fracos e fé no mal? Ultimamente, nesse mundo moderno que nós vivemos, existem muitas coisas, muitas informações, muitas suposições que acarretam numa baixa na nossa vibração, acarretam num enfraquecimento espiritual nosso. Como nós sabemos, esse corpo aqui, ele é só uma capa, ele é só um invólucro, né? Na verdade, nós somos seres espirituais. E esse tipo de coisa, esse tipo de informação enfraquece o nosso espírito. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que permeia hoje as notícias, os noticiários, certo? Então, apocalipse, guerras e rumores de guerras, acordos de paz, moedas digitais, incertezas em relação ao futuro, incertezas financeiras, econômicas, medo, caos, falsa paz, certo? Principalmente a questão da incerteza, né? Marca da besta, fim dos tempos, Drex, não vai poder comprar nem vender sem que você tenha essa marca, fim do dinheiro físico, né? Então isso tudo, até mesmo para os escolhidos, até mesmo aqueles que são crentes no Evangelho, crentes na promessa de Cristo, acarretam numa baixa vibração, acarretam num enfraquecimento espiritual. Qual é o grande problema disso? O que eu percebo hoje, principalmente e inclusivamente, né, inclusive no meio religioso, no meio católico, seja onde for, quando eu assisto esses podcasts desses padres, desses pastores, apresentando mais pastores, está muito em alta hoje, né? Inclusive conversando com alguns amigos meus, eu percebo que nós estamos cometendo um grande erro. Qual que é esse grande erro? Nós estamos tendo mais fé no mal do que em Deus. Esse está sendo o nosso principal problema. E nesse ponto que a gente está pecando, muitas vezes eu assisto um podcast e o cara passou 2, 3 horas só falando do mal, só falando de demônio, só falando de fim dos tempos. Cadê Cristo? Cadê a promessa de Deus? Cadê a Bíblia? Cadê o sejam fortes e corajosos? Está escrito lá. Entendeu? Então, em virtude disso, está ocorrendo esse erro onde muitos daqueles que se dizem cristãos, muitos daqueles que se dizem crente na promessa, crente no evangelho, crente na Bíblia, acabam não seguindo aquilo lá. Porque Cristo já falou há 2000 anos, haverá guerras e rumores de guerras, mas não se assuste ao princípio das dores. Cada dia basta seu mal. Viva cada dia o seu dia. Não tema homem algum, que só o corpo pode matar. Antes tema a Deus, que tanto pode levar para o inferno tanta alma quanto o corpo. É esse que você deve temer. É esse sim que você deve temer. Não o mal, não essas porcarias aí, esses apocalipses, essas falsas fim do mundo, todas essas questões aí colocados, jogados, essas informações jogadas à disposição do povo, que muitas vezes não tem nada, muitas vezes, na minha visão, eles têm o conhecimento sim sobre o fim dos tempos e eles usam isso contra a gente. Eles fazem uma artimanha, certo? Jogando as informações, ó, é agora, a gente está elaborando isso, a gente está fazendo isso aqui, para deixar a gente muitas vezes mais fraco do que propriamente a questão do fim do mundo em si. Entendeu onde eu quero chegar? Muitas vezes o mal ele tem tanto conhecimento em relação à Bíblia que ele usa aquilo lá para passar um falso apocalipse e deixar a gente com medo. Porque desde que eu me conheço por gente, o mundo está acabando, não é isso? E por que Deus permite isso, Gabriel? Por que tudo isso permite? Na minha visão, eu tive esse sentimento que muitas das permissões de Deus, em virtude desses quesitos, é uma lição pra gente. Porque nós estamos tendo mais fé no mal, mais fé nessa coisa maligna, do que propriamente em Deus. E Deus está furioso com isso. Porque ele passou as escrituras, está escrito lá. O que está escrito em Isaías, em Josué? Não está escrito seja forte e corajoso? O que depois de anos Cristo veio e falou? Basta cada dia seu mal, não tema homem algum, só pode matar o corpo? Ele falou isso ou não? Eu estou inventando. E por que você não está seguindo isso? E por que você está se acovardando? Hein? Você tá com medo do quê? Tá com medo do amanhã? Você não tá escrito lá, não andeis ansiosos com coisa alguma? Sendo que os pássaros não semeiam, nem cantam, nem plantam, né? Os outros animais também. E Deus dá para eles tudo o que eles precisam. Não sois vós mais que os pássaros? Vocês que são maus. Se seu filho pedir um pão, você vai dar para ele uma cobra? Ou você vai dar o pão que ele pediu?
Então até você que é mau, até você que é pecador, até você que é imundo, você sabe dar presente bom pro seu filho? Que dirá o Criador do Universo? Você tá com medo do quê? Você tem fé em Deus ou não? Hein? Pesado esse vídeo, né? O que você tá preocupado com o Drex? O que você tá preocupado com o fim do mundo? Tá escrito lá que vai acontecer isso ou não tá escrito? E você tá com medo do quê? Você tem fé ou não tem? Você vai seguir lá Josué, seja forte e corajoso ou não? Hein? Ou você vai se acovardar que nem fizeram os hebreus daquela época? E nenhum deles entrou. Ficaram vagando que nem loucos. 40 anos no deserto, que nem loucos. Sendo que em pouco tempo, menos, acho que coisa de 2 anos eles chegariam no destino, eles demoraram 40. Por quê? Porque era um bando de covardes, um bando de fracos. Alguma semelhança com o que acontece hoje? 3, 4 horas num podcast falando só do mal? Você tá tendo mais fé no mal do que propriamente no Criador? É isso mesmo? E você acha que Deus tá contente? Por que você acha que ele permite toda essa desgraça do mundo? Deve ser por causa disso. Cogito que seja por causa disso. Cogito que seja porque você tá traindo ele. Você não tá tendo fé nele. Tá tendo fé no mal. Tá tendo fé naquilo que os governantes, naquilo que o Trump pode fazer. Você tá com medo do que o Putin pode fazer, do que o pseudo-anticristo pode fazer. Você não tá com medo, não tá temendo a Deus. Quando tá escrito claramente, não tema homem algum. E você teme. É por isso que acontecem essas coisas. É por isso que Deus, isso é tudo uma lição. A matemática de Deus é perfeita. Isso é uma lição para aprender. Para você aprender a parar de ser covarde. Entendeu? Como já se viu você falar para mim que ler a Bíblia, você tá com medo do que vai acontecer. Você é um fraco. É isso que você é. Entendeu? Então não sou eu que tô falando com o meu próprio ego. Eu tô dizendo aquilo que tá escrito. Em Josué... Está escrito nos evangelhos, Cristo foi o pioneiro disso. Mestre, quando acontecerão tais coisas? Os discípulos como? Já, né? Entendeu? Pianinho, já não passava nem Wi-Fi. Quando acontecerão essas coisas? Nem eu sei quando acontecerá. Só o Pai que está no céu sabe. Não andeis ansiosos. Cada dia o seu dia, basta cada dia o seu mal. Não é isso que está escrito lá ou não? Mas vocês não, vocês estão cometendo o mesmo erro dos hebreus lá de trás. Dos discípulos lá de trás, querendo saber data. Querendo fazer cálculos, com medo, jogando pânico. Quando na verdade, na minha opinião, isso é tudo uma artimanha do próprio mal, sabendo que vocês são covardes, para jogar todas as escrituras contra vocês. As escrituras estão sendo usadas contra vocês. Estão sendo usadas pelo mal contra vocês, para propagação do caos. Porque aquele que tem medo é facilmente controlado. E você é facilmente controlado porque você não tem fé em Deus. Você lê, você fala que acredita, você usa um crucifixo, mas você não vive nada daquilo que está escrito. Por quê? Porque você é covarde. É isso que você é. Tá entendendo? Então esse é o chamado lá de Isaías. Quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me. Se for morrer na linha de frente, envia-me, eu tô aqui. Quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me ou não? Ou vai se acovardar? Com medinho do anticristo? Hein? Covarde.